imagens ao vivo da sede do PSD aqui no centro de São Paulo. Você já vê na tela tanto o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, e agora, bem centralizado, ele que é a estrela do dia no partido, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E Gilberto Kassab está falando, acho que a gente já tem o som de lá. Vamos ouvir o que diz o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Estão ajeitando ali. Agora sim. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos, atendendo o nosso convite para que pudéssemos hoje participar dessa coletiva com o governador Ronaldo Caiado. Dizer a vocês que o PSD encerrou essa importante etapa de definição do nosso pré-candidato e também candidato a presidente da República em breve. Uma escolha difícil, e essa escolha difícil é um privilégio, porque é um privilégio para o partido ter a oportunidade de definir uma escolha tendo 3 excelentes candidatos, 3 governadores muito bem avaliados nos seus estados, o governador Ratinho, o governador Eduardo Leite e o governador Ronaldo Caiado. Mas o tempo foi passando e acabamos nos definindo por Ronaldo Caiado, mas não poderíamos deixar de registrar a nossa gratidão, nosso reconhecimento e a importância que damos à participação de Eduardo Leite e Ratinho Júnior. Que a gente possa agora, nessa pré-campanha, mostrar que temos o melhor candidato, aquele que tem as melhores respostas para os desafios que o Brasil tem pela frente. Então, agora com vocês, o nosso candidato Ronaldo Caiado. Parabéns, Caiado, pela escolha. Muito boa sorte. Saudando aqui a sua esposa, a nossa futura senadora Gracinha. Queria saudar todas as mulheres aqui presentes. E muito obrigado a todos. Bem, boa tarde a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Dizer que neste momento quero iniciar agradecendo muito a maneira como fui recebido dentro do PSD, partido que tem uma estrutura sólida hoje no país e que me formulou o convite para que pudesse estar aqui, participando deste momento histórico na política brasileira, onde colegas meus, muito bem avaliados, preparados, como Ratinho, como Eduardo Leite, que nós tivéssemos ali uma convivência sobre o comando do Kassab e também de todo aquele colegiado interno do partido para que definisse ali a candidatura. Eu quero, neste momento, também agradecer aqui muito todas as lideranças do PSD, dos estados, deputados, prefeitos, vereadores, ali também Congresso Nacional, Câmara e Senado, meus colegas governadores e colega governadora do PSD, e ao mesmo tempo me colocar aqui nesse desafio que sei da importância do momento. Mas, para aqueles que não me conhecem, eu quero aqui me apresentar. Sou Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, terminando meu mandato na data de amanhã. Fui parlamentar por 5 mandatos como deputado, um mandato como senador da República, e encerrando agora o meu 2º mandato de governador. Sou uma pessoa que tem uma vida como médico, formado, especializado, assistente do professor Nova Monteiro no Hospital do Fundão, no Rio de Janeiro, especialista na área de cirurgia da coluna vertebral, ao mesmo tempo apaixonado pela minha família. Aqui, minha mulher Gracinha, pelo trabalho social, que hoje é uma referência no país, pelo trabalho desenvolvido em Goiás. Minhas filhas, a primogênita Ana Vitória e a minha caçula,
aqui Marcela, representando aqui Maria e Ronaldo Filho. Dizer também que sou apaixonado e sou ali também muito dedicado ao criatório dos meus cachorros, que ultimamente o presidente tem tentado responsabilizá-lo pela alta taxa de juros. Dizer que venho da política há muitos anos, quando realmente foi criado pelo PT o MST e eu criei o DR, na defesa do direito de propriedade, da livre iniciativa, da economia de mercado. Momento em que realmente o Brasil demonstrou, com os anos que vieram, nós estávamos certos, de apenas um setor que não tinha referência mundial, que não era pop e nem era tech, e que o Caiado já o defendia desde 1986 e hoje é, sem dúvida alguma, o setor mais competitivo da economia do país. É aquele que realmente mostra o que existe de mais moderno, com maior produtividade, com todo respeito ao meio ambiente. E naquela época, naquele impulso, pode-se dizer, Kassab, da idade, onde em 1988 tive a oportunidade de conhecer o Kassab. Naquele momento ele assessorava o Afif naquela disputa, e meu pai me chamou, já que eu venho de uma família política, e disse: meu filho, você não tem condições de ser candidato a presidente da República. Você não pode se candidatar a um cargo que você vai aprender a governar no cargo mais importante do país. Você não tem nenhum fio de cabelo branco, meu filho. Você tem que saber que a disputa da presidência é uma disputa que exige algo como você fez na medicina. Cada vez você foi progredindo até chegar à condição de ser um especialista. Realmente, naquele momento, naquele lado da euforia e, ao mesmo tempo, eu disse ao meu pai que entendesse a minha rebeldia, mas que me perdoasse, mas eu seria candidato. Mas falo isso porque mostra o quanto ele estava certo. Quem foi eleito tinha também a mesma idade minha, e deu no que deu. Ou seja, o que nós estamos assistindo hoje no Brasil é algo que exige do governante mais do que nunca um conhecimento e ter uma capacidade de que, na sua trajetória de vida, ele possa dar como exemplo aquilo que realmente ele praticou no decorrer da sua trajetória. Não se governa pelo discurso, se governa pelo exemplo. E aí, poder dizer que realmente eu jamais tergiversei nas minhas posições e que reconheço que durante todos os meus mandatos eu nunca desonrei o voto dos meus eleitores e sempre cumpri com a tarefa árdua de poder lutar pelas minhas convicções e por aquilo que eu sempre sentia ser o sentimento da população que eu representava. Nunca traí minhas convicções, nunca optei pela facilidade do cargo, mas também dizer que o Brasil não suporta mais viver uma situação que tem sido uma constante nesses últimos anos. Posso afirmar a todos vocês que a polarização não é um traço da política nacional. A polarização, ela é sustentada
por um projeto político, por aqueles que realmente se beneficiam dela. Pode ser desativada? Sim. Pode. Por alguém que não é ali parte dela, ou seja, da polarização. E é o que pretendo fazer chegando à presidência. Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria a todos aqueles que rebelaram realmente com a verdadeira tentativa de golpe pela aeronáutica, onde ele disse: me deixem trabalhar e vamos realmente pacificar o Brasil. Eu vim com esse objetivo, de realmente pacificar o Brasil. Ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, eu estarei dando uma amostra que a partir dali eu vou cuidar das pessoas. É aquilo que, como médico e cirurgião, foi minha formação e sempre soube fazer. Faço e continuo fazendo na política. Ou seja, apenas o paciente que mudou. A prática é a mesma. É cuidar das pessoas. Graças a isso é que chego hoje como governador do estado de Goiás com uma aprovação de 88% no estado. Ninguém atinge 88% sendo radical. Eu sou uma pessoa que aprendi a cuidar de vidas. Sou homem que acredita na ciência. Sou homem que acredita na pesquisa. Sou homem que acredito no avanço tecnológico. Sou o único estado no país onde tem uma legislação que é um marco regulatório da inteligência artificial. Nem o governo federal conseguiu construir. Sou de um estado onde nós somos o primeiro a termos ali também um modelo regulatório da autoridade de minerais críticos do país. E vocês viram que quando ninguém falava em terras raras pesadas, foi o governo Caiado que em 2019 iniciou e avançou na pesquisa e hoje é o único que não só explora, mas já comercializa terras raras pesadas. Um estado que pensa adiante. Um estado que assinou um memorando de entendimento com o governo americano, onde nós não seremos ali exportadores de matéria-prima. Nós vamos buscar, junto a toda a área da academia, da pesquisa, do setor empresarial, da indústria, promover aquilo que hoje é quase que monopólio dos chineses, a separação desses minerais, que hoje é a maior demanda no mundo para a fabricação de ímãs, também de produtos da área da minha saúde, como ressonância magnética, defesa, não é? Baterias, tudo isso que, sem dúvida nenhuma, Goiás tem e já foi trabalhada por nós, já produzindo, e uma segunda mina entrando em produção até o final do ano que vem. Fizemos também um convênio e um memorando de intenção com o governo japonês, quando lá estive, para que eles também tivessem parceria nesse projeto conosco. E avançamos num outro aspecto que o governo brasileiro não volta os olhos para ele, que é
como se fosse uma verdadeira radiografia do subsolo brasileiro, atingindo até 400 metros de profundidade, com aviões dotados de equipamentos com alta capacidade, para que tenhamos aí um inventário mineral do nosso estado de Goiás e também das nossas reservas aquíferas, dando a Goiás a condição de ser amanhã aquele capaz de implantar a sua terceira safra, as duas que nós já temos ultimamente, e também uma terceira que nós teremos com o processo do avanço da irrigação. Mostrar que nós defendemos algo que hoje passou pelo Senado e que está na Câmara dos Deputados, que é que os deputados federais não deixem com que o projeto de inteligência artificial, que foi uma cópia do modelo europeu, não sobreviva naquela casa, porque aquilo é o que existe mais retrógrado, é o que existe mais ultrapassado. É, sem dúvida nenhuma, um projeto escrito, com todo respeito aos advogados, mas muito mais com sentido punitivo do que realmente de apoiar as pessoas na sua capacidade criativa e no avanço da inteligência artificial. O nosso modelo é código aberto. Temos sim os mecanismos para poder punir, mas não a inteligência daquele que avançou no projeto utilizando a inteligência artificial, e sim os que fazem um mau uso. É um estado que nós já temos hoje desenvolvido, um dos softwares mais sofisticados, posso garantir o mais sofisticado hoje, no combate ao crime organizado. É o IA do combate ao crime. É o software também na nossa área do meio ambiente, para facilitar e fazer com que tenhamos respostas rápidas, com dados objetivos e não no achismo de alguns. A área da saúde, o BI na educação, onde hoje somos o primeiro lugar no IDEB no Brasil, com a margem avançada sobre o segundo lugar, avançando cada vez mais na tecnologia e na inovação. Então vocês veem que o que se cobra neste momento é este processo de avanço, e que o Brasil, estava vendo ali um dado agora há pouco, o Brasil em 1980, ele tinha na participação do PIB mundial, ele tinha um percentual maior do que a Índia e a China. 40 anos depois, a China e a Índia já nos largaram anos-luz. Isso mostra que isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu por falta de um comando, de um rumo, de projetos e de um plano de governo que o PSD, junto ao nosso presidente Kassab, neste ambiente que nós estamos aqui, no espaço democrático, vai buscar as maiores cabeças de todas as regiões do país para que possamos elaborar algo que aí sim o Brasil vai mostrar o rumo que nós teremos, o que nós vamos alcançar. Então não é a polarização. A polarização é o artifício de poder não crescer, não disputar temas relevantes. Bom, antes de concluir, passar a palavra a cada um de vocês, repórter, dizer um outro fato que é de extrema relevância, onde o artigo 1º da Constituição brasileira deixa muito claro de que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Esse é o artigo 1º da Constituição. Isso não existe hoje. É uma falácia. Não existe Estado democrático de direito num país onde o narcotráfico tem sob sua tutela
quase 60 milhões de brasileiros, que comanda grande parte do território brasileiro. Qual Estado democrático de direito, no mundo ocidental, países que sejam referência, você tem áreas ocupadas pelo crime? A conivência não pode ser aceita. A complacência não pode ser admitida quando está em jogo a soberania de um país. E é exatamente isso que, como governador de Estado, usei das prerrogativas de governador e fiz valer a prerrogativa do governador. Em Goiás, vocês todos sabem, bandido não se cria. Em Goiás, nós temos a inteligência das nossas polícias, nós temos a integração das nossas forças, das polícias estaduais com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Nós temos um controle 100% dos nossos presídios. E nós temos Goiás hoje sediando uma MotoGP, um evento internacional, e a escolha foi determinada pelo grau de segurança no estado de Goiás. 150 mil pessoas que lá passaram, sem nenhum incidente, sem nenhum crime. É um estado que não sabe o que é assalto a banco há 7 anos. Um estado que não tem mais o novo cangaço. É um estado que não tem assalto a carro forte. É um estado que as pessoas andam com seu telefone celular à luz do dia, da noite, como quiser. É algo que mostra que, ao se dar segurança como alicerce e o conceito primário de Estado democrático de direito, sem ele não existe, é que nós somos hoje o primeiro lugar na educação. Nós somos hoje o primeiro lugar nas políticas sociais. Nós somos o primeiro lugar na transparência dos gastos públicos. Nós somos hoje referência na inteligência artificial. Nós somos o primeiro na exploração de terras raras e pesadas. Nós somos hoje um estado que tem os programas sociais de maior inserção das pessoas na sua capacidade de sobreviver por competência própria. Ou seja, nós não nos vangloriamos do cartão social, nós nos vangloriamos daquelas pessoas que são emancipadas e passam a viver da sua própria renda. É isso que Goiás demonstrou com um programa social integrado a todos os segmentos da sociedade, o estado com menor percentual hoje na extrema pobreza. Então, é dizer a cada um de vocês que, ao receber essa incumbência, aonde, como muito bem colocou o presidente Kassab, se tivéssemos aí a oportunidade do lançamento com mais vagas para a presidência, sem dúvida nenhuma, foi uma etapa extremamente difícil e todos seriam merecedores dessa disputa para a presidência da República. Eu agradeço a participação junto ao governador Ratinho Júnior, agradeço a participação junto com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que todos eles fizeram uma gestão competente em seus estados. E dizer, para concluir, um fato interessante, é que esta eleição ela tem uma característica diferente das demais. Porque o PT, ele teve 5 eleições no país depois do regime militar. No entanto, nós ganhamos uma eleição. Depois ele voltou. É importante que todos entendam que o desafio não é ganhar a eleição,
do PT apenas. Isso é fácil. Sem dúvida alguma, no segundo turno ele estará batido. O difícil é governar para que o PT não seja mais opção no país. Ele não é opção mais em Goiás. Ele não é opção mais em São Paulo. Ele não é no Paraná. Ele não é no Rio Grande do Sul. É isso que é a relevância do momento. Ganhar não é a maior dificuldade. Vamos ganhar. Agora, vai saber governar? Ou vai querer aprender a governar na cadeira? É diferente. Aí me lembro do meu velho e querido pai que dizia: meu filho, não suprima os degraus, passo a passo. Consolide uma condição para que você, aí sim, tendo conhecimento, saberá poder chamar o presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral, Procuradoria-Geral da República, sentar e dizer: olha, nossos problemas são esses. Como enfrentá-los? Uma taxa de juros como essa inviabiliza qualquer empresário que já sai com um custo do Brasil de 29% em cima daquilo que ele produz. Só de custo do Brasil. Aos jovens, que sinalizar a eles? O mundo todo crescendo. Estive na China, estive na Índia, estive no Japão, estive nos Estados Unidos, estive na Europa. De repente você vê, o desafio maior hoje é a inteligência artificial. Quem vai dominar? Quem vai avançar? O Brasil perdeu a guerra na área de energia, sendo que o Brasil é a maior fonte de energia renovável do mundo. E nós perdemos. Por quê? Por um governo que não soube avançar, não soube acreditar na ciência. Isso é muito ruim. Como é que os jovens vão fazer? Eles vão desenvolver como? A capacidade criativa dos nossos jovens. Onde ela fica? De um governo totalmente desconectado com a realidade do mundo. Área de manufaturados, então, nós já perdemos esse espaço. Como buscá-lo? Agora vamos perder também na área da inteligência artificial? Não. Em Goiás, nós avançamos muito, sabendo que cada região tem as suas características. Goiás, nós desenvolvemos o biometano, que é o combustível mais sustentável que existe. E hoje, uma frota de 501 ônibus na região metropolitana passa a utilizar biometano. Quer dizer, o quanto nós podemos também mostrar nossas riquezas hídricas, de biomassa, de eólica, de fotovoltaica. Por que eu vou comprar o ônibus importando bateria asiática se eu posso produzir o biometano e fazer com que tenha essa mesma capacidade e com performance melhor hoje com motores desenvolvidos para grandes cargas? É isso que falta no Brasil. É isso que o jovem hoje está ansioso para ver. Que Brasil nós vamos ter? Esse é o desafio. Agora, não é com discurso, e nem no achismo, e nem naquilo que muitas vezes coloca-se no papel, sem que tenha conhecimento sobre o assunto e possa mostrar aquilo que está dizendo. Eu não peço que os senhores e senhoras acreditem em mim, mas peço que tenham a oportunidade um dia de passar um fim de semana numa querida cidade, qualquer uma do estado de Goiás, se vocês desejarem. É um povo hospitaleiro, é uma comida deliciosa, e quem gostar ainda de uma boa música sertaneja estará lá para poder recepcioná-los. Então, eu quero dizer que muito obrigado, presidente Kassab. Eu sei que essa eleição, ela ainda não tem um fator ainda
definidor da sinalização dela por um fato muito simples. Nós não entramos no jogo ainda. Você está me concedendo essa informação ontem à noite, já no avançado da noite, quando eu recebi a informação de que eu seria indicado na data de hoje. Então, eu quero dizer que vamos para o debate. Acho que é no debate que o eleitor vai ver quem é que deve ser aquele que deverá presidir o país. Aí sim, é algo que será fator determinante. Não é no achismo e nem é na tese de bolhas. Até porque bolha foi feita para ser rompida mesmo, não é verdade? Então nós vamos ver como é que será o encaminhar desse processo político naquilo que é a maravilha da democracia, que eu sou apaixonado, meus anos todos de Congresso Nacional, modéstia à parte, sempre fui estudioso do regimento interno e sempre soube usar o parlamento com muita dedicação e também com competência nos debates dos grandes temas nacionais. Então, sou um homem estudioso, não sou dono de ser autor de verdade alguma, mas sou dedicado àquilo que acho que é o desenvolvimento do Estado. Então, eu encerro aqui minhas palavras dizendo ao PSD, muito obrigado por confiar em mim, poder levar o nome deste partido, que, sem dúvida alguma, o Kassab é hoje o maior estrategista político, articulador político do país, reconhecido em todos os níveis da política nacional e que saberá aí comandar esse processo. Estarei ouvindo, estudando, debatendo e antenado com os problemas nacionais. Conheço o Brasil na sua inteireza. Conheço os 26 estados e o Distrito Federal. Conheço estados por região. Não é apenas de ouvir dizer ou vê-lo no mapa do Brasil. Então, eu sou um homem que me sinto em condições de poder estar preparado para o debate e amanhã, se for aí a vontade de Deus e do povo brasileiro, ocupar o mandato da presidência da República. Muito obrigado.